E aí agora vem o caso da senhora que é diabética. Bom, então uma senhora diabética, né, que tem alterações na glicemia, então ela tem uma glicemia de 154, ela tem também, deixa eu ver, glicosúria, né, que é uma coisa que acontece no diabético, ela tem hemoglobina glicada elevada, ela tem elevação de triglicerídeos, né, histórico familiar, etc. E vem uma pergunta aqui, quer dizer, e aí o médico dá o diagnóstico de que ela tem diabetes tipo 2. Tá certo, gente? Bom, e aí vem a seguinte pergunta: por que das alterações de hiperglicemia, glicosúria, valores elevados de hemoglobina glicada e aumento de triglicerídeos? Bom, então hiperglicemia simples, né? Bem simples. O indivíduo que tem diabetes tipo 2, ele tem resistência à ação da insulina, então aquela via de sinalização que leva o GLUT, que é o transportador de glicose do citoplasma para a membrana, ela está afetada. Então, consequentemente, o transportador de glicose não vai para a membrana, correto? Por isso que ele tem hiperglicemia. Por que ele tem glicose na urina? Porque o mecanismo de reabsorção de glicose ele é saturado. Então, a glicose é filtrada, mas nem toda a glicose consegue ser reabsorvida. Então, é um sistema saturado. Tá? Tá, gente? Aumento de hemoglobina glicada. Vocês viram que a hemoglobina glicada é um exemplo de um AID, né? Que é um produto final de glicação avançada. Então, quanto maior o percentual de glicose, maior a probabilidade dessa glicose se ligar à hemoglobina. Então, por isso que o indivíduo tem uma elevação dos níveis de hemoglobina glicada. E por que do aumento de triglicéridos? Isso. Por quê? A insulina ela é importante para ativar quem? Lipoproteína lipase, né? Lembra da lipoproteína lipase? Lipoproteína lipase é importante para clivar os triglicéridos para que eles sejam captados. Então esse é um dos efeitos que a insulina tem. Se o indivíduo é resistente à ação da insulina, esse efeito é diminuído, o triglicéride permanece no sangue, né? Bom, que droga que poderia ser utilizada por essa senhora e explicar como que essa droga atua? Então vamos pensar o seguinte, pensar nas principais, aquelas que estão lá na lista da OMS. Insulina poderia ser utilizada para essa senhora que está no início do diabetes? Bom, provavelmente ela não seria utilizada. Por quê? Poderia ser utilizada? Poderia, mas isso não seria feito. Por que não? Porque os padrões metabólicos dessa senhora não estão muito elevados. Se tivessem em níveis extremamente elevados, por exemplo, glicemia lá nos 400, 350, 400, aí sim ela receberia insulina para diminuir. Mas provavelmente ela está numa fase de diabetes que ainda não é necessário aplicar insulina. Sulfonilureia poderia ser administrada? Depende muito, né? Qual que seria uma droga que ela com certeza receberia de imediato? Metformina. Ela receberia imediatamente metformina, porque a metformina tem aqueles efeitos que nós conversamos. Reduzir gliconeogênese, né, por ativação daquela AMP quinase. E além disso, existem trabalhos que mostram que ela pode diminuir a resistência à insulina. Bom, o que provavelmente aconteceria é que o médico tentaria controlar a glicemia com mudança de hábitos, né? Então, uma estratégia não farmacológica, mais a metformina. E aí ele tentaria avaliar o quadro da paciente. Pode ser que só a metformina seria suficiente para controlar o quadro dela.
Se não fosse suficiente, aí qual seria uma outra droga que poderia ser adicionada? Uma sulfonilureia. Uma sulfonilureia de preferência. Por que uma glitazona seria tão interessante para essa senhora? Bom, a glitazona tem um possível problema que é relacionado a alterações cardiovasculares. Então, a rosiglitazona foi retirada do mercado por induzir problemas cardiovasculares. Então, no caso da pioglitazona, apesar disso não ter sido demonstrado, é um risco que se tem com a pioglitazona. Então, o que se faz normalmente é administrar metformina e, caso necessário, uma sulfonilureia. Tá? Claro, existem todas aquelas outras possibilidades de fármacos que nós estudamos. Isso aí dependeria muito do médico. Né? Ele pode prescrever outra, glitirida pode, né? Mas isso vai depender do médico. Sim. O que acontece, dá uma olhada depois naquele algoritmo para tratamento de diabetes tipo 2, sulfonilureia são drogas mais antigas. Então, o perfil de segurança delas é mais conhecido que, por exemplo, inibidores de DPP4 ou agonistas de receptor de GLP-1. Isso que você falou, isso é interessante. Uma droga que pode aumentar o peso. Pode. Por outro lado, inicialmente ela já receberia metformina, que normalmente diminui. Então, normalmente o efeito acaba contrabalançando o outro, sabe? E aí, a preferência inicial é por drogas que já estão no mercado há mais tempo. Mas, dependendo do médico, ele poderia optar por um outro fármaco, sim. Inclusive, um fármaco que diminuiria o peso, né? Inclusive, a Luciene vai vir agora, ela vai falar de novo para vocês da liraglutida, a história da Veja, que eu mostrei para vocês, tá? Vai falar sobre isso, ela vai atualizar, inclusive, a história. Bom, e aí depois vem uma pergunta aqui, quais são as drogas usadas no diabetes tipo 2 e no tipo 1? Não sei se vocês podem achar isso aí na apresentação, nos livros são fáceis, né? Diabetes tipo 1, então, insulina, que é o principal, e um outro fármaco que é aprovado para tipo 1 também é a pranitida, que é análogo de amilina, mas é um tratamento coadjuvante, né? Então, esses dois são aprovados para diabetes tipo 1 e para diabetes tipo 2 são todos que eu falei, certo?